Dando continuidade à série de reportagens sobre o realismo, hoje falaremos sobre Machado de Assis. Sendo uma de suas principais obras Dom Casmurro. Vida e obra, personagens, resumo, papo cabeça. Tudo sobre Dom Casmurro. Bom dia! Primeiramente vamos falar sobre Machado de Assis. Cronista, contista, dramaturgo, jornalista, novelista, fundador da Academia de Letras, Joaquim Maria Machado de Assis. Carioca, nasceu em 1839, estudou em escola pública, mulato, venceu a barreira do preconceito racial ao publicar várias obras reconhecidas. Morreu em 1908, após enriquecer a literatura brasileira e mundial com suas obras realistas. E temos um repórter no Museu do Livro para falar um pouco mais sobre este assunto. Nosso repórter Ricardo Zigali está no museu com o diretor e administrador Guilherme Lopes. Ricardo, é com você. Bom dia, Bianca. Estamos aqui no Museu do Livro com o diretor e administrador Guilherme Lopes. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Ricardo. O que você tem a falar sobre o livro Dom Casmurro? O livro Dom Casmurro, uma das mais famosas obras do mundialmente conhecido Machado de Assis, detalha a história desde a infância até os dias enquanto ele está mais velho, do personagem Bentinho, que começa a história contando, ele já velho, começa a história contando sobre a infância e a adolescência. A história dele começa com a mãe dele fazendo uma promessa, quando ele nasceu, de levá-lo até o seminário para ele ser ordenado como padre. Aí, desde a infância, ele teve ele foi muito amigo da Capitu, e eles se apaixonaram. Então, ele tem esse conflito entre o seminário e a Capitu, porque ele estava sendo ensinado a ser padre. Ele não queria isso, porque ele queria ficar com Capitu. Depois, quando ele já está no final da adolescência, eles dão um jeito de ele sair do seminário, cumprindo a promessa da mãe, que é deixar outra pessoa ser ordenada como padre. Então ele sai do seminário e consegue casar com Capitu. Aí, a partir desse momento no livro, a narrativa começa a ficar mais rápida. E ele casa com Capitu, eles têm um filho e a história avança mais rapidamente. O livro também detalha sobre os amigos íntimos dele, por exemplo, o Escobar, em que na parte mais final do livro ele começa a suspeitar que tem um caso de adultério com a mulher dele, Capitu, e ele sempre tem essa suspeita de que a Capitu esteja traindo ele, mas isso nunca é confirmado, sempre tem essa ambiguidade. Então até o final do livro isso nunca fica certo. Por causa dessa suspeita, o filho que ele tem com Capitu, ele suspeita que seja de Escobar, e ele manda Capitu e o filho lá para a Europa, para ficar longe dele. E Capitu morre no exterior, enquanto ele fica no Brasil. Depois ele tem um breve reencontro com o filho, mas ainda assim não reconhece ele como seu. Ele ainda acha que o filho é resultado de adultério com Escobar. Aí nesse ponto do livro, todos os amigos e quem era importante na vida dele já tinham morrido. E ele acaba como um personagem meio trágico, porque ele está amargurado pelo que aconteceu na vida e nunca teve força de vontade para melhorar a situação. Aí o livro acaba com ele morrendo e os personagens principais também. Você recomenda esse livro para algumas pessoas? Eu recomendo para a maioria das pessoas, porque é um dos clássicos da literatura, do realismo, e uma leitura muito importante. Em que foco narrativo o livro está? O narrador está em primeira pessoa, conta a história do ponto de vista dele e se comunica bastante com o leitor. As principais obras de Machado de Assis? Bem, eu acho que a trilogia essencial do Machado de Assis é Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, que a gente falou agora, e Quincas Borba. Obrigado, Guilherme. Bianca, com você. Obrigada, Ricardo. Dando continuidade, veremos os personagens classificando-os em planos esféricos. Capitu, protagonista do romance, surpreendente e misteriosa, ansiava subir socialmente. Bentinho, narrador e personagem sem vontade própria, pessoa fraca e submissa. Escobar, companheiro de Bentinho no seminário. José Dias, agregado da família.
Dona Glória, mãe de Bentinho. Tio Cosme, irmão de Dona Glória. Prima Justina, viúva, morava com Dona Glória. Pádua, pai de Capitu, funcionário público. Dona Fortunata, esposa de Pádua, mãe de Capitu. Sancha, amiga de Capitu, esposa de Escobar. Ezequiel, personagem que corresponde ao suposto filho de Capitu e Bentinho. Manduca, leproso com quem Bentinho mantinha correspondência. Assim encerramos o Jornal da Literatura. Obrigada pela audiência, continue nos assistindo. E temos um repórter no Museu do Livro para explicar mais sobre o assunto. Nosso repórter Ricardo Zigaib está no museu com o diretor e administrador Guilherme Blangadesh. Ricardo, é com você. E temos um repórter no Museu do Livro para falar um pouquinho mais sobre este assunto. Nosso repórter Ricardo Zigaib está no museu com o diretor e administrador Guilherme Lopes. Ricardo. Temos um repórter no Museu do Livro para falar um pouco... E temos um repórter no Museu do Livro para falar um pouco mais sobre este assunto. Nosso repórter Ricardo Zigaib está no museu com o diretor e administrador Guilherme Lopes. Ricardo, é com você. Bom dia, Bianca. Estamos aqui no Museu do Livro com... Corta! Não. Bom dia, Bianca. Estamos aqui no Museu do Livro com o diretor e administrador Guilherme Lopes. Bom dia, Guilherme. Bom dia. O que você... Bom dia! Obrigada, Ricardo. Dando continuidade, Obrigada, Ricardo. Dando continuidade, veremos os personagens classificando os planos esféricos. Eu esqueci. Obrigada, Ricardo. Dando continuidade, veremos os personagens classificando-os em planos esféricos. Capitu, protagonista do romance, surpreendente e misteriosa, ansiava subir socialmente. Bentinho, narrador e personagem. Escobar, companheiro de Bentinho no seminário. José Dias, agregado da família. Dona Glória, mãe de Bentinho. Tio Cosme. E temos um repórter no Museu do Livro para falar um pouco mais... Não dá. E temos um repórter no Museu do Livro para falar um pouco mais sobre este assunto. Nosso repórter Ricardo Zigaib está no Museu do Livro com o diretor e administrador Guilherme Blangadesh. Ricardo, Assim encerramos o nosso Jornal da Literatura. obrigada pela audiência, tenha um bom dia. Assim encerramos o Jornal da Literatura. Obrigada pela audiência, continue nos assistindo.